polícia muito respeitada. Uma polícia que tratava as pessoas bem na estrada, tinha bons tratos e tinha um respeito. Então, imagina, era essa polícia que estava tentando, sob a desculpa de um pneu careca, de um farol baixo, etc., tentando impedir esse voto. Então, eles poderiam ter matado a eleição ali, o que é mais cruel. Então, o castigo para alguém que tenta isso, isso é um atentado contra a democracia gigante. Só não supera o que a gente está vendo agora, sei lá, de traição à pátria. Não, e esse? Mas é grande a coisa. Lu. E essa testemunha, Chico, também deixou muito claro que ele viu dentro da Polícia Rodoviária Federal, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, todo um movimento de transformar essa Polícia Rodoviária em polícia do Bolsonaro. Uma aproximação muito intensa entre a direção da Polícia Rodoviária Federal e o Bolsonaro. E aí são vários exemplos que a gente tem ao longo da história dessa aproximação e desse aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. E essa testemunha disse que ele nunca recebeu uma ordem direta do Silvio Ney Vasquez, mas ele teve gente dizendo para ele que o diretor-geral quer não só essas abordagens mais intensas nesses pontos, como quer prova de que isso está acontecendo. Ele quer as fotos, ou seja, ele queria ter certeza que a Polícia Federal estava fazendo essa ingerência, né? Estava fazendo essa intervenção a mando dele para atrapalhar as eleições. E ele deixou muito claro também, não é que eles tenham feito operações no Nordeste, porque os advogados vinham muito com isso. Não houve esse número de operações no Nordeste, começaram a dar números que eles fizeram de auditoria por conta própria para falar que cidades teve auditoria, se eram as cidades que ele tinha mapeado como mais de 75% de votos para Lula. Ele falou, não foi isso o que eu disse. O que eu disse é que houve um pedido específico da direção para que carros, automóveis, vans e ônibus que estivessem saindo de estados como Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele deu 5 nomes, 5 estados, em direção ao Nordeste, fossem parados, fossem dificultados, ou seja, não era só a circulação dentro das cidades e dos estados do Nordeste, eram dos eleitores que estavam a caminho dessa eleição. E então eu acho assim, ele deixou bastante claro, ele foi assim, massacrado de perguntas, passou quase a manhã inteira respondendo perguntas como o Mauro Cid está fazendo agora de tarde, mas foi só foram perguntas exclusivamente do núcleo 2, dos 6 réus do núcleo 2, agora não, agora Mauro Cid está respondendo perguntas dos advogados dos réus dos núcleos 2, 3 e 4, por isso que isso aqui não vai acabar nem tão cedo. Tem também aqui, vou trazer um trecho do depoimento do Mauro Cid, Lu, que voltou a prestar depoimento, falou mais uma vez sobre minuta golpista, intenção que o Bolsonaro tinha, que na verdade era de prender autoridades. Então, o ministro Alexandre de Moraes pergunta o seguinte, o senhor também disse, ele diz, né? O senhor também disse que o réu, Felipe Martins, chegou a uma reunião com Bolsonaro acompanhado de um jurista. Aí o Mauro Cid, sim. Foram mais de 2 encontros de Felipe com esse jurista e Bolsonaro. E apresentaram um documento. O Alexandre de Moraes, que documento? Ele pergunta. Aí o Mauro Cid, basicamente composto de 2 partes, os considerandos e uma segunda parte com ações e determinações que deveriam ser tomadas. O documento era composto de prisão de autoridades, decretação de novas eleições e medidas em torno disso. Muita atenção a isso que fala o Mauro Cid. Aí o Alexandre de Moraes pergunta, esse documento entrava em estado de sítio, de defesa, prisão de autoridades? E o Mauro Cid diz, sim, prevista a prisão de autoridades, ministros do STF, de Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado na época. Também, muito importante, esse trecho do depoimento do Mauro Cid, né, Lu? Olha, esse trecho do depoimento deixa o Felipe Martins totalmente envolvido nesse golpe como ator muito importante, inclusive, porque, segundo Mauro Cid, foi ele que
escreveu a primeira minuta golpista, imprimiu, levou para o Bolsonaro, saiu da reunião com o Bolsonaro e os comandantes militares e o ministro da Defesa, com o documento todo rasurado pelo Bolsonaro, mostrou ao Mauro Cid e disse, agora eu vou reescrever, né? Então ele foi reescrever de acordo com as mudanças feitas pelo Bolsonaro. E foi justamente nessa mudança que saíram quase todos os nomes das pessoas que seriam presas. Ficou apenas um nome do ministro relator Alexandre de Moraes. Então o Mauro Cid detalhou toda essa conversa e toda essa movimentação, não deixando a menor sombra de dúvida a respeito da participação ativa e decisiva do Felipe Martins nessa trama golpista. Só reforçando então, Chico, o Felipe Martins, que era o assessor especial do Bolsonaro nessa época e o responsável por elaborar a minuta golpista, segundo o próprio Mauro Cid, né? Aliás, Gabi, posso só acrescentar um detalhe? O Alexandre de Moraes, toda vez que ele falou jurista, ele falou a palavra jurista 3 vezes, se referindo a esse jurista que foi com o Felipe Martins. Ele falava jurista com uma ironia. Isso é coisa que só olhando, né? Ouvindo ele falar. Ele fala, jurista, assim, as 3 vezes. Claro, que pessoa que estudou as leis vai se prestar o papel de desenhar uma minuta golpista como essa para impedir a posse de um presidente eleito pela maioria da população? É feio até chamar uma pessoa dessa de jurista, né? Você realmente faz menos da classe, né? Com certeza. Não, mas é uma boa ironia, né? Porque ele se meteu a jurista quando, na verdade, a gente sabe que o único teórico, assim, digamos, renomado que havia ali no entorno do bolsonarismo, inclusive na ideia de minuta, na ideia de recorrer àquele famoso artigo 142 da Constituição, o único jurista mesmo era o Ives Gandra da Silva Martins, que é célebre, né, nos meios jurídicos aqui de São Paulo, e que ele aparece aqui e ali na sombra do bolsonarismo. Esse sim, um grande jurista. Ele nega, mas deixou as pegadas ali nesse caminho... Tipo artigo 142. Nesse caminho do golpe. Exatamente. O que eles queriam? Era, vamos encontrar, seja que diabo for, que justifique um golpe de Estado. Mas como o jurista não quis pôr a digital dele ali na hora H, teve que ser o Felipe Martins mesmo. Escreva aí com o chat GPT, qualquer coisa, e a gente tenta dar esse golpe do jeito que der. Um golpe que tem toda a cara de um golpe tabajara, mas era muito a sério. Era tão a sério que chega a ter essa operação para matar o Xandão, matar o Lula e o Alckmin, e essa operação, ela sai do papel. Ela entra em andamento e ela de última hora, eles acabam desistindo por algum detalhe que até agora a gente precisa ter mais conhecimento. Elô. Pois é, agora o monitoramento houve, né? Aconteceu, houve troca de informações, né? Eles estavam acompanhando o dia do ministro Alexandre de Moraes, estavam em frente à casa dele, né? Então isso tudo aconteceu, são ações, já não são conversas, nem ideias, nem propostas. Isso é plano posto em prática. E isso também, claro, foi muito comentado aqui hoje. Agora, hoje de manhã, quem dirigiu os trabalhos foi um ministro auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante duro também, quando precisou ser, mas agora de tarde a gente vê a diferença quando entra em campo o ministro relator Alexandre de Moraes, que não está com nenhum pingo de paciência para ficar ouvindo a mesma pergunta 5 vezes, né? Os advogados ficam tentando fazer a mesma pergunta 500 vezes para ver se a pessoa que está depondo muda de depoimento ou se deixa criar alguma confusão, enfim. E ele corta todas de maneira direta e objetiva. Ele soltou cada uma hoje aqui, que tem uma lista de invertidas que ele deu, nada simpáticas, que foram realmente engraçadas, sabe?
Lô, como diria no linguajar popular, né? No populacho, ele tá poucas, né? Ele tá querendo ser o mais célere possível. E hoje, digamos que a cada rodada de depoimento, dependendo de como está o cenário nacional, tem-se um tipo de pergunta, um tipo de arrogância ou não arrogância. Hoje, digamos que não é um bom dia para o bolsonarismo, né? Para cantar de galo em depoimentos ou perguntas ao Mauro Cid, no caso, o delator. Porque esse cenário todo mostra um Bolsonaro nas cordas, enfraquecido por conta dessa tentativa, quer dizer, não é uma tentativa, conseguiram êxito de taxar o Brasil com as tarifas do Trump. É um Bolsonaro que já enfrenta um país um pouco aborrecido com ele. E aborrecido não do nosso lado, que já éramos aborrecidos com o Bolsonaro quase desde nascença. Eu digo com o próprio... Tem gente do próprio bolsonarismo que não está gostando nada do que está acontecendo. Começa a perder dinheiro, com mercadorias começam a ser paralisadas nos portos, porque o mercado americano já está desconfiando que pode ter tarifa e não está mais comprando do Brasil. Já começou. É dia 1º oficialmente, mas já temos muitos casos de mercadorias